Olá pessoal, eu sou o professor Aguinaldo e na aula de hoje nós vamos falar sobre números inteiros e expressões algébricas. Em aulas anteriores, nós já vimos a adição de números inteiros. É importante destacar, antes de iniciarmos, que a adição no conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, e formada pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, 5, 6, 7, isso é um conjunto finito. Nós temos todos os números positivos e o zero. Então, uma operação tipo 3 menos 5 é impossível a gente efetuar nesse conjunto. Já no conjunto dos números inteiros, eu posso pegar e efetuar 3 menos 5, porque os números inteiros a gente vai acrescentar aqui para cada número natural positivo, a gente acrescenta um número negativo que vai estar à mesma distância do zero. Então, esse conjunto vai permitir que a gente possa efetuar a subtração de dois números quaisquer inteiros. Então, juntando esse conjunto daqui com esse, nós vamos ter o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Então, observe que, quando a gente tem 3 menos 5, isso equivale a dizer que é o número positivo 3 subtraído do número positivo 5. Então, a gente vai ter mais 3 menos 5. A gente tem dois números de sinais diferentes. Então, a gente pega o número que está mais distante do zero, ele vai ter o maior módulo, o 5, o sinal que está antes do 5 é o menos, eu repeti, e subtrai 5 menos 3, 2. Então, a subtração no conjunto dos números inteiros, ela é sempre possível. Vamos analisar algumas situações e entender a subtração de números inteiros. Vale lembrar também que a adição, ela é a operação inversa da subtração. Então, temos o exemplo. Quando a medida de temperatura passou de mais 2 para menos 9, qual foi sua variação? Então, a variação de temperatura, ela vai ser sempre positiva. Então, eu tenho aqui o termômetro. Essa temperatura saiu de mais 2 e ela desceu, veio até menos 9. Como é que a gente vai fazer para descobrir a variação de temperatura? Nós vamos pegar a temperatura final, que foi menos 9, aqui, menos a temperatura inicial, que era mais 2. Quando a gente faz isso, a gente tem aqui, entre parênteses, para mostrar que esse número negativo, menos 9, está subtraindo de um número positivo também dentro do parêntese. E agora, eu vou pegar, repito, o menos 9, porque antes aqui não tem nenhum sinal, a gente pode considerar que tem um sinal de menos, de mais. Quando não tiver nenhum sinal antes do parêntese, a gente pode considerar que é um sinal de mais. Então, vamos eliminar esses parênteses. De qual forma? Quando eu tenho um sinal de mais antes, eu vou conservar ou repetir o sinal do número que está dentro. Então, dentro do parêntese tinha menos 9, eu repeti o menos 9. Quando eu tenho um sinal de menos antes do parêntese, eu vou pegar e vou trocar o sinal do número que está dentro do parêntese, que isso é a mesma coisa que você pegar o oposto. Ora, toda vez que eu tenho um sinal de menos antes do parêntese, eu pego o oposto do número que está dentro do parêntese. Então, se eu tenho um sinal de menos antes e dentro do parêntese eu tenho mais, aqui vai ficar menos. Agora, tenho dois números negativos. O que é que a gente faz? Conserva o sinal e soma. Menos 9, menos 2 vai dar menos 11. Então, a temperatura passou de mais 2 e foi para menos 9. A variação dela, a gente calcula em módulo.
a variação módulo de menos 11 é 11. Ou seja, essa temperatura variou 11 graus. Saiu de mais 2 e foi para menos 9, tendo uma variação de 11 graus. Eu poderia pegar a variação de mais 2 até 0, 2. De 0 até menos 9, 9. Então, a gente calcula o módulo ou o valor absoluto. Esse foi o primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: em alguns prédios existem andares superiores, andares inferiores, que estão nos subsolos, ao térreo, né? Para sair do quarto andar, ele quer saber o seguinte: para sair do quarto andar e chegar ao primeiro subsolo, qual vai ser o deslocamento do elevador? Então, a gente mais uma vez vai calcular o deslocamento do elevador. Toda vez que você quiser calcular o deslocamento, isso a gente vai calcular em módulo. Eu já adiantei aqui o processo prático para a gente resolver essa segunda situação. Então, se saiu do quarto andar e foi para o primeiro subsolo, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o último, que é menos 1, representado aqui o menos 1 do subsolo, que está abaixo do térreo, e o quarto andar está positivo, que está acima do térreo. Então, vou colocar a posição final, foi no primeiro subsolo, menos a inicial, que era no quarto andar, acima do térreo. Vou, mais uma vez, eliminar os parênteses. Não tem nenhum sinal, a gente considera que aqui a gente tem um sinal de mais. Quando tem um sinal de mais antes do parênteses, o que é que a gente faz com o número que está dentro? Conserva o sinal, ou seja, repete o sinal. Então, era menos 1, continua menos 1. Quando eu tenho um sinal de menos antes do parênteses, o que é que eu faço com o número que está dentro? Vou pegar o oposto. Pegar o oposto é a mesma coisa de trocar o sinal. Então, o número que está dentro está positivo, vem para cá negativo. Mais uma vez, a gente tem aqui sinais iguais, conserva o sinal e soma. E aí, o deslocamento foi de 5 andares. Por quê? Porque quando se trata de deslocamento, você vai calcular o módulo. E o módulo é sempre positivo, porque aí se trata de distância. Então, o deslocamento do elevador foi de 5 andares. Essa seria a resposta dessa questão. Na terceira questão, estamos utilizando como exemplo para facilitar a compreensão da subtração de números inteiros, e a gente também mostra que a subtração ela é a operação inversa da adição. Observe bem essa questão. Que movimentação deve ser feita em uma conta bancária para passar de um saldo negativo de R$ 85 para um saldo positivo de R$ 48? Então, mais uma vez, nós vamos usar a ideia da operação inversa. Ora, eu tenho o saldo inicial, nós temos aqui o saldo inicial igual a quem? A menos R$ 85. O saldo final é igual a mais. O saldo final é igual a mais R$ 48. Ora, o que aconteceu? Eu tinha um saldo negativo de menos 85 e o que foi feito? Foi feita alguma movimentação que o saldo final ficou positivo. Então, eu vou pegar o saldo final, que é 48, trabalhar só com a parte inteira, menos o saldo inicial, que era de menos 85. Isso é igual a quem?
vamos eliminar aqui o parêntese. Como eu tenho um sinal de mais aqui dentro, eu repito, não tem nenhum sinal antes, a gente repete o sinal que está dentro. Tem um sinal de menos antes do parêntese, vamos trocar o sinal do número que está dentro. Então, era menos 85, eu troquei o sinal. Somando 48 com 85, isso vai dar 133. Então, o que foi que aconteceu? Que movimentação houve nessa conta? A gente vai dizer que houve um depósito, né? Então, a gente pode simplificar aqui e dizer que a movimentação foi o seguinte: houve um depósito de R$ 133. Depositando numa conta que devia R$ 85,00, 133, a gente paga R$ 48,00. Ou melhor, a gente paga os R$ 85,00 que devia, que estava negativo, e fica com esse saldo aqui positivo de R$ 48,00. Vejamos mais alguns exemplos de subtração de números inteiros. Então vamos lá. Já deixei aqui resolvido para a gente adiantar. Então, observe que nessa letra A eu tenho menos 5 menos 9. Então, esse sinal de menos dentro do parênteses eu repeti, ficou menos 5. Esse sinal de menos antes do parênteses eu vou trocar o sinal de quem está aqui. Então, se eu tenho um sinal de menos, troquei o sinal, ficou mais. Agora, 5, menos 5 mais 9, sinais diferentes, não tem parênteses para eliminar. Então, repito o sinal de mais e subtraio. Então, vai ficar 9 menos 5, 4. 0 menos, tem um sinal de menos, de mais dentro do parênteses, sinal de menos antes. Então, sinal de menos antes, você troca o sinal. Então, era mais, vai ficar menos. 0 menos 11, menos 11. Menos 23, menos 0. Nesse caso, menos 23, menos 0, isso eu posso escrever assim também, menos 23 mais 0, porque 0 é nulo, 0 somando ou subtraindo de qualquer número não vai alterar o resultado. Então, a gente vai pegar, repetiu aqui o menos 23, eu coloquei aqui que se fosse somando daria o mesmo resultado, e a gente vai ter aqui menos 23 como resultado. Mais 8 menos mais 8. Todo número subtraído dele mesmo é igual a zero. Mas agora, ó, repetir aqui o 8, sinal de mais antes é facultativo, sinal de menos antes eu vou trocar, fica menos 8. Dois números opostos, a soma deles ou a subtração de dois números opostos, 8 menos 8 é 0. Então, subtrair 8 de 8 deu 0. Tenho aqui 14, tem um sinal de menos antes. Eu vou trocar esse sinal, troquei, ficou mais. 14 mais 12 deu 26 positivo. Não aparece sinal, mas se a gente quisesse colocar, seria um sinal de mais aqui. Então, nós vimos alguns exemplos aí de subtração de números inteiros. Espero que você... Agora que nós já vimos como efetuar a subtração de números inteiros, já vimos também como efetuar a adição de números inteiros, a gente vai chamar essa adição e subtração de números inteiros de adição algébrica e soma algébrica. Então, toda subtração a gente pode escrever na forma de adição. Então, observe, aqui eu tenho menos 5 mais 3. Isso é igual a menos 2. Porque eu pego, ó, quando eliminar vai ficar menos 5 mais 3. Quando eu for resolver isso aqui, ó, eu vou ter menos 5 mais 3. Por que mais 3? Porque
o sinal de mais antes do parênteses, a gente repete o sinal que está dentro. Deu menos 2. Beleza. Agora aqui eu tenho menos 5, menos mais 3. Se eu fosse resolver isso aqui, ficaria menos 5. Sinal de menos antes, troco o sinal do número que está dentro. Sinais iguais, eu repito o sinal e somo. Agora, eu peguei essa expressão e diz que é igual a essa. Por quê? Porque, olha, se eu pegar o menos 5 mais menos 3, isso vai dar menos 8 também. Ó. Repete o menos 5. Vamos repetir aqui o menos 5. Sinal de mais antes, repete o sinal do número que está dentro. Sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, a gente tem como pegar uma subtração e transformar em uma adição. Olha, aqui eu tinha um sinal de menos, eu transformei em um sinal de mais. Mudei a ordem dos sinais. Por isso que a gente pode chamar essa expressão de adição algébrica. Logo, uma expressão numérica que contém somente as operações de adição e subtração representa uma adição algébrica. Essa característica de poder transformar qualquer subtração de números inteiros numa adição nos permite estabelecer um processo de resolução de expressões numéricas. Para facilitar a compreensão, nós vamos ver um exemplo. Lúcio mediu a temperatura durante 7 momentos de um dia para um experimento de ciências e anotou de acordo com o esquema abaixo. Complete as anotações de Lúcio, em seguida indica, em forma de adição com mais de 2 parcelas, como obter a última anotação. Então vamos lá. Lúcio começou aqui inicialmente com a temperatura de 23 graus. Essa temperatura baixou 4 graus, depois subiu 6, depois subiu mais 2, depois baixou 7, depois subiu 3 e, por último, baixou 5. Como é que vamos fazer para resolver esse problema? Nós vamos representar toda vez que a temperatura baixar com o sinal de menos, toda vez que a temperatura subir com o sinal de mais. E todos esses números nós vamos considerar que são positivos. Então, nós vamos ter aqui o seguinte: 23 positivo, 23 positivo, subiu, baixou 4, menos mais 4, subiu 6, e subiu 6 é mais. Eu disse que todos os números vão considerar positivo, mais 6. Subiu 2, mais 2. Baixou 7, ao menos, mais 7. Subiu 3, mais 3. E baixou 5, menos mais 5. Como é que a gente vai fazer para resolver isso aí? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. O 23 a gente vai repetir aqui. 23. Esse sinal de menos antes, a gente troca o sinal do que está dentro. Então, vai ficar menos 4. O sinal de mais antes, a gente repete o sinal que está dentro. Mais 6. Mais 2. O sinal de menos antes, troca o sinal que está dentro. Vai ficar menos 7. O sinal de mais antes, repete o sinal que está dentro. E o sinal de menos antes, a gente troca o sinal. Então, aqui, nós temos a seguinte situação. 23, menos 4, mais 6, mais 2, menos 7, mais 3, menos 5. O que é que a gente vai fazer
para resolver uma situação desse tipo. Eu trago como sugestão que a gente agrupe todos os positivos e depois agrupa todos os negativos. No final, nós vamos ter que fazer uma adição e uma subtração. Então, vamos lá. 23 está positivo, eu coloco aqui o 23, mais o outro positivo é o 6, a gente tem ali o 23, o 6, o 2 e o 3 positivos. Observe que eu tenho o 23, o 6, o 2 e o 3 positivo. Negativo eu tenho quem? O 4, negativo, o 7 e tenho o 5. Então, tenho 3 números positivos e tenho 4 números positivos e 3 negativos. Então, como é que eu vou fazer? Vou somar todos os positivos e depois eu somo todos os negativos. Então, aqui, 23 mais 6, 29. 29 com 2, 31. 31 com 3, 34. Conservei o sinal de mais e somei todo mundo. Esse sinal de mais eu coloco aqui se eu quiser. Todo mundo negativo, conservo o sinal de menos e somo 4 mais 7, 11. 11 mais 5, 16. No final tem sinais diferentes. Aqui eu vou sempre subtrair, ó. Conservo o sinal do número de maior módulo. 34 está mais distante do zero do que o 16 e faço 34 menos 16. Isso vai dar 18. E assim a gente conclui que a última anotação feita por Lúcio foi de 18. A temperatura final ficou em 18 graus. Como se trata de temperatura, isso que é 18 graus. Então, a gente já viu no exemplo anterior como resolver uma expressão algébrica. Lá eu trouxe uma situação, problema para a gente armar a expressão numérica e resolver. Vamos ver alguns exemplos de expressões numéricas onde ela aparece para que a gente faça a sua resolução. Então, eu tenho aqui, nesse exemplo, a letra A, vou eliminar o parênteses. Então, aqui eu vou eliminar o 5. Não tem nenhum sinal antes, fica positivo. Tem um sinal de mais antes do parênteses. Repito o que está dentro. Sinal de mais antes do parênteses. Repetir o que está dentro. Sinal de mais antes do parênteses. Repito menos 4. Sinal de mais antes do parênteses. Repito menos 11. Sinal de mais antes do parênteses. Repito o mais 9. Então, para a gente resolver uma expressão numérica, a gente vai ter que eliminar esses parênteses. Depois de eliminados os parênteses, o que é que a gente faz? Vamos agrupar os positivos e agrupar também os negativos. Tenho 3 números positivos, o 5, o 3 e o 9. Tenho também 3 números negativos, o 8, o 4 e o 11. Aqui eu vou somar os positivos, então eu tenho 5 mais 3, 8, 8 mais 9, 17. Esse 17 foi a soma dos números positivos. Os outros, todos negativos, vou repetir o sinal e somar. 8 e 4, 12, 12 com 11, 23. Agora, o que é que a gente tem? Um número positivo e um número negativo. Repete o sinal do número de maior módulo e subtrai. 23 menos 17, 6. Então, o primeiro passo que a gente fez aqui foi eliminar os parênteses. Como é que eu elimino os parênteses? Se eu tenho um sinal de mais antes, repito o sinal do número que está dentro, ou conservo. Depois eu vou agrupar positivo com positivo, negativo com negativo. Somo todos os positivos, coloco o resultado aqui. Depois, somo todos os negativos, coloco o resultado aqui e repito o sinal de menos. No final, a gente vai sempre subtrair e considerar o sinal do número de maior módulo. Como o 23 está mais distante do zero e está com sinal de menos, eu coloco o sinal de menos aqui. Letra B.
Não tem nenhum sinal antes, eu digo que é um sinal de mais. Porém, quando tem um sinal de mais antes aqui, a gente repete o sinal que está dentro. Então, menos 14. Tem um sinal de menos antes do parênteses. Eu vou trocar o sinal do número que está dentro. Ou seja, pego o oposto. Está menos em mais. Tem um sinal de mais. Repete o sinal que está dentro do parêntese. Tem um sinal de mais antes. Repito o sinal que está dentro. Tem um sinal de menos antes. Pego o oposto do que está dentro. Ou troco o sinal. Tem um sinal de menos antes, pego o oposto do que está dentro do parêntese. A gente vai trocar o sinal. Tem um sinal de menos antes, a gente pega o oposto, ou seja, troca o sinal. Usando o mesmo procedimento, o que é que a gente faz? Coloca todos os positivos antes, então vai ficar 18, 20 e 23 são os positivos. Negativos eu tenho o 14, o 9, o 3 e o 6. 3 e o 6. Agrupei todos os positivos e todos os negativos. Eu aconselho vocês contarem depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Aqui embaixo a gente tem 6 também, não faltou ninguém. Aí agora a gente vai pegar aqui, 18 com 23, isso dá 41. Essa representa a soma dos positivos. Coloco o sinal de menos, vou somar todos os negativos. 14 com 9, 23. 23 com 6, 26. 26 com 6, 32. 32 é a soma dos negativos. Beleza. Conserva o sinal do número de maior módulo e subtrai. 41 menos 32 vai dar 9. Vamos ver mais alguns exemplos. Esse exemplo da letra C é um exemplo interessante porque aqui aparecem números opostos. Observe que nessa letra C aqui, na letra C, a gente não tem parênteses. Nós já temos a expressão numérica com os números fora dos parênteses. Então, eu tenho 8 menos 7, mais 11, menos 18, mais 7, mais 12, menos 11, mais 6, menos 11. Observe bem. Aqui aparecem números opostos. Por exemplo, o 7 é oposto com mais 7. A soma de dois números opostos é igual a zero. Então, a gente já elimina. Aparece também aqui o mais 11 e o menos 11. Beleza, isso aqui a gente já deu uma simplificada na nossa expressão. Sobra o quê? O 8 menos 18 mais 12 mais 6 menos 11. Então, simplifiquei a minha expressão. Agora eu vou agrupar os positivos. Fica 8 mais 12 mais 6. E agrupo também os negativos. Fica 18 e 11 aqui negativo. Somo todos os positivos. 8 mais 12, 20 mais 6, 26. Isso aqui representa o quê? A soma dos números positivos. Vamos ver a soma dos negativos. 18 com 11, 29. Sinais diferentes. Considero o sinal do número que tem o maior módulo. Aí eu vou pegar e vou subtrair. 26 menos 29, isso vai dar menos 3. Nesses outros dois exemplos aqui, da letra D e da letra E, aparece colchete, parênteses e chave. E como é que a gente vai fazer para resolver uma expressão numérica onde aparece parênteses, colchetes e as chaves? Nós vamos resolver nessa ordem. A ordem que a gente vai resolver é essa daqui. Primeiro, os parênteses. Segundo, os colchetes. E terceiro,
as chaves. Então, vamos começar aqui. Nessa letra D, aparece aqui colchete e parênteses. Então, vou repetir, ó, o 15 menos, repete, colchete, o 18 menos, ó, tem um sinal de, vou trocar o sinal de todo mundo que está dentro. Eliminei o parênteses. Percebe que antes aqui eu tinha menos, então troquei o sinal de todo mundo, ó. Menos ou mais, menos ou mais. Aqui, vou eliminar os colchetes agora. Como eu tenho aqui um sinal de menos, eu vou trocar. O 18 está positivo, fica negativo. 6 está positivo, fica negativo. 9 está positivo, fica negativo. Por que eu fiz dessa forma? Porque se a gente elimina primeiro todos os parênteses e colchetes, a gente vai ter uma expressão semelhante àquela que a gente tinha antes. Quando eu fiz a eliminação dos parênteses e dos colchetes, eu tenho aqui já arrumado, ó, coincidentemente arrumado. Positivo só tem um 15, somei, não tenho com quem somar, repito. E aqui eu tenho 18 com 6, 24, 24 com 9, 33. Agora, 15 menos 33, isso vai dar 18 negativo. Essa é a resposta dessa expressão. Ah, professor, e a gente poderia responder de outra maneira? Poderia. Você poderia somar aqui dentro do colchete, os parênteses primeiro, depois dos colchetes, e no final encontraria também o mesmo resultado. Só que a gente, eliminando tudo, fica mais fácil. Então vamos lá. Na letra E, ó, vou repetir o 10, mais, abre a chave, repete o 12, mais, abre o colchete, repete o 5. Vamos eliminar o parênteses. Ó. Quando eu for eliminar o parênteses, eu vou olhar o sinal que eu tenho antes, sinal de menos. Então, eu troco o sinal de quem está dentro. Então, vai ficar mais 8, menos 7. Parênteses eu já eliminei. Vou eliminar os colchetes. Então, eu vou pegar aqui, repetir o 10, abro a chave, repete o menos 12. Olha, o sinal que eu tenho antes do parênteses, do colchete é mais. Então, vou repetir todo mundo que está dentro do colchete com o mesmo sinal. Repetir todo mundo que está dentro do colchete com o mesmo sinal. Aqui faltou eu colocar o colchete aqui e aqui a chave. Eliminei, repeti o menos 7. Falta eliminar quem? Falta eliminar as chaves. Então, mais tá aqui. Vou eliminar a chave, então não precisa escrevê-la mais. Tem um sinal de mais antes. O que é que a gente faz? A gente vai repetir o sinal de todo mundo que está dentro. Então, o 12 continua negativo, o 5 fica positivo, o 8 positivo, o 7 negativo. O que foi que a gente fez? Eliminamos as chaves. Agora, a gente tem uma expressão bem simples. Se eu tenho uma expressão bem simples, eu vou agrupar agora todos os positivos, que é o 10, o 5 e o 8, e agrupar também os negativos, que é o 12 e o 7. Somando 15, 10 mais 5, 15, mais 8, 23, menos 12 mais 7, 19. 23 menos 19, isso vai ser igual a 4, positivo, que você coloca o sinal se quiser. Então, nós vimos como resolver expressões numéricas. Primeiro vimos como resolver subtração de números inteiros. E agora nós vimos como resolver expressões numéricas. Lembrando que, se você quiser resolver os parênteses aqui e ir eliminando depois da resolução, pode ser também. Porém, dessa forma você vai fazer vários cálculos e vai demorar mais.
uma forma mais prática e mais rápida de resolver uma expressão numérica é você eliminando os parênteses, depois elimina os colchetes, fazendo o jogo de sinal. Quando tem um sinal de menos antes, troca o sinal de todo mundo que está dentro do parêntese. Quando tem um sinal de mais antes, repete o sinal de todo mundo. E no final você agrupa os positivos com positivo, negativo com negativo. Todos os positivos você soma, todos os negativos você soma também. E no final você vai ter que fazer uma subtração, porque você vai ter a soma dos positivos, a soma dos negativos, e aí a gente pega e vê quem tem o maior módulo e conserva o sinal desse número. É isso aí, pessoal. Essa foi uma aula de subtração de números inteiros e expressões numéricas. Até a próxima.